Bom dia a todos, eu sou o professor Paulo Campanha, eu sou coordenador do curso de Direito aqui do Centro Universitário do Distrito Federal, aqui o UDF. É com muita honra que o nosso centro ele recebe aqui o presidente e a vice-presidente da OAB do Distrito Federal. E eu passo a palavra agora ao nosso professor mestre André Leão, que dará as boas-vindas aos nossos convidados. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao doutor Délio Lins e Silva Júnior, presidente da OAB aqui do Distrito Federal, a doutora Cristiane Damasceno Leite Vieira, vice-presidente da OAB aqui do Distrito Federal também, ao professor Paulo Campanha, coordenador do curso de Direito, aos demais professores, alunos, nossos convidados aqui presentes e que estão aqui na transmissão do Twitch. Eu estou representando a professora Beatriz Maria Eckert-Rolf, a nossa reitora, que infelizmente não conseguiu estar conosco nessa manhã por um contratempo, uma eventualidade de saúde, mas ela ficou até sentida porque queria dar as boas-vindas, queria repassar os agradecimentos dela. Ela falou: olha, professor André, vai lá e ressalta esses pontos aqui que eu estou precisando destacar, os meus agradecimentos, a honra, né, que eu tenho de recebê-los aqui para essa fala. Eu queria estar retribuindo a visita, né, que fizemos lá na presidência da OAB. A professora, inclusive, pediu para destacar: olha, ressalte que eu estou muito envolvida com direito, eu tenho um filho profissional da área, né? Há 3 anos atrás, ela recebeu uma comenda do Tribunal Regional Federal, então ficou muito honrada. Então ela falou: olha, eu sou parte também do curso de Direito, né? Porque recebi essas honrarias aí, tenho um filho na família que é da área. Bom, nesse ano o DF está completando 53 anos, festejando seus 53 anos, e o curso de Direito seus 52 anos. O curso de Direito do DF, entre os primeiros aí, né, com destaque na sociedade civil, com grandes memórias, formando grandes mestres, grandes profissionais. Então, para nós, é uma honra estar com o presidente e a vice-presidente da OAB, dividindo aí os seus conhecimentos com os nossos estudantes, né, os estudantes do curso de Direito de forma geral. O UDF ele tem se destacado também no mestrado. Nós temos aqui um mestrado em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas. O nosso mestrado ele tem uma repercussão internacional e nacional já muito grande, né? Já está muito prestigiado, assim como o curso de graduação em Direito, né? Nós temos várias parcerias, nós ficamos muito lisonjeados aí com as parcerias, estamos de portas abertas, parcerias com universidades estrangeiras, com instituições estrangeiras. Então, para nós, é de fato uma honra poder estar dividindo o espaço aqui com a fala da OAB. Esse momento de pandemia é um momento muito delicado, né, presidente? E nós estamos aprendendo e reaprendendo, mudando a forma de olhar, mudando a forma de socializar, mudando a forma de ensinar, né? E, com certeza, os profissionais que estão sendo formados nesse período vão estar sendo formados com diferenciais, uma forma especial também de olhar a profissão, né, de interagir com as dificuldades, de se humanizar. Então, mais uma vez, eu agradeço aqui, em nome da professora Beatriz, em nome de toda a nossa equipe. Estamos muito felizes com a fala que vai ser feita aqui, né, com o bate-papo, e sintam-se de portas abertas para outras falas. A instituição tem realmente o maior prazer em recebê-los. Espero que essa seja a primeira de inúmeras outras visitas, né, e de projetos que possamos fazer juntos. O que a gente puder estar estreitando as relações, já fica aqui, né, o sinal positivo para que a gente possa receber os projetos da OAB, né, e compartilhar os projetos que nós já temos em andamento, que o professor Paulo aí está como interlocutor também. Mais uma vez, muito obrigado e tenha um ótimo evento. Muito obrigado, professor André. Agora, como coordenador do curso de Direito, eu corroboro as palavras. No ano passado, a professora Beatriz, que é a nossa magnífica reitora, eu e ela fomos pessoalmente visitar o nosso presidente da OAB, e ela, naquela oportunidade, já deixou as portas abertas do DF para que ele estivesse conosco,
diante dessa necessária interlocução entre a academia e a advocacia. E hoje, aqui no Distrito Federal, a pessoa mais legitimada de nos transmitir, nos informar, de nos comunicar como tem sido a vida dos nossos advogados é o nosso presidente da OAB, que vem muito bem acompanhado da sua vice-presidente, doutora Cristiane. Então, isso é uma honra muito grande. Ele já nos deve essa visita desde o ano passado. Esperávamos isso no ano passado, mas, infelizmente, por motivo também de agenda de última hora, não pôde vir, que foi muito bem representado pela conselheira federal, doutora Raquel Cândido, mas hoje, pela grata satisfação, iniciamos as aulas nesta semana que comemoramos o Dia do Advogado, que foi anteontem, e que conciliou com esse projeto que a OAB realiza do Giro Universitário, que exatamente busca o estreitamento dessa ligação. Então, para nós é uma honra muito grande recebê-los. O doutor Délio Lins e Silva Júnior, ele é graduado em Direito em 2000, no Centro Universitário de Brasília, Uniciub, é pós-graduado em Direito Penal Econômico, mestre e doutorando em Ciências Jurídico-Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Dr. Délio começou sua história na OAB participando de duas importantes comissões, a de apoio ao advogado iniciante e a de Direitos Humanos. Em 2010, presidiu a Comissão de Apoio do Advogado Iniciante, quando propôs a criação do piso salarial do advogado no Distrito Federal. E também sugeriu a criação da Comissão de Honorários, do qual foi o primeiro presidente. E agora é o nosso presidente nessa gestão 2019-2021, que passamos agora, e com muita honra que passo a palavra para ele. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu quero agradecer inicialmente a instituição, o DF, a pessoa aí do professor André. Por favor, André, transmita à nossa magnífica reitora, a professora Beatriz, o agradecimento pelo convite. Espero que ela se recupere do que quer que seja aí o problema de saúde dela de forma rápida, pronta. Nós estaremos sempre à disposição lá no OAB. Me recordo da visita que ela fez lá, muito gentilmente ainda no ano passado. Me recordo mais ainda, o Paulo estava junto, do nosso combinado de procurarmos vocês novamente para tratar da Conferência Nacional da Advocacia, que ia ser agora em novembro, aqui em Brasília. A UDF certamente iria ser parceira nesse evento. Infelizmente, nós, desde março, fomos assolados aí por essa pandemia e esse projeto foi adiado. Não se sabe ainda se haverá ou não a conferência, mas certamente, se houver, vocês vão ser procurados para serem nossos parceiros. Então, eu agradeço de coração o convite. Peço desculpas, professor Paulo, ele cumprimentando, peço desculpas pelo furo no ano passado, mas tenho certeza que nós fomos até muito melhor representados com a Raquel, nossa conselheira federal, do que estaria comigo. Então, fazendo esse pedido de desculpas, mas com a consciência tranquila de que não causei tantos transtornos, eu fiz questão de voltar aqui hoje. É um projeto muito bacana que nós estamos fazendo, chamado Giro Universitário, que foi ideia da Cris, nossa co-presidente. Eu não gosto nem de chamar de vice-presidente, porque realmente é uma gestão só. Nós somos presidente e vice por questões eleitorais de chapa, mas a gestão é uma. Braço direito e esquerdo, assim como o André da nossa reitora, a Cris é minha, né? Então, estamos fazendo questão de fazer esse projeto para que nós possamos realmente estreitar o relacionamento com as faculdades, né? Uma ideia que nós sempre tivemos, eu sempre falei nisso. Naquele dia que vocês nos visitaram lá, nós falamos nisso também, e acho que esse período de pandemia nisso está facilitando, porque acaba sendo mais fácil fazer esse contato virtual do que muitas vezes o físico, né? E eu não sabia, 52 anos do curso de Direito da UDF, meus parabéns, né? A OAB-DF esse ano completou 60 anos, nós estamos nascemos um mês depois de Brasília, né, em 25 de maio de 1960, completamos 50 anos, fizemos uma programação toda especial para o ano, que teria a cereja no bolo, a conferência em novembro. Infelizmente, não pudemos tocar essa programação, não pudemos tocar esses festejos, mas acho que a gente tem que encarar a vida de frente, levantar a cabeça e bola para frente e tentar extrair desse período de dificuldades algo de positivo, algo que nos ajude, né? Eu queria cumprimentar também o professor Frederico, nosso colega, advogado, coordenador do NPJ. Sou professor de NPJ, adoro NPJ. Cá para nós, prefiro até em relação às salas de aula, porque acho que ali
A gente convive realmente com o dia a dia da advocacia, que é o que eu gosto, que é o que eu amo, né? Então, talvez por isso, ou certamente por isso, eu acabei caminhando mais para esse lado. Então, professor Frederico, sinta-se abraçado também por mim. Eu vou contar aqui a gente estava conversando aqui antes, e cumprimento de uma forma toda especial os alunos, né? Os alunos e as alunas que estão aqui nos assistindo. Não sei quantos são, não vejo ninguém, isso que eu acho triste dessas plataformas. Eu só estou olhando aqui a cara do professor André e do professor Paulo. Não sei se eu estou falando só para eles ou se tem 50 mil pessoas aí atrás. Então, vamos ver. Independente de quem quer que esteja, sintam-se todos abraçados, alunos e alunas. Eu fico muito feliz de poder ter esse convívio acadêmico, né? Eu sou professor desde 2001. Me formei em 2000, em 2001 virei professor, fui da primeira turma de NPJ de uma outra instituição e desde então nunca mais parei. Gosto, sinto falta, mas infelizmente a OAB e as campanhas de OAB não me permitem continuar com esse compromisso certo de dias e horários, né? Então, quando eu tenho a oportunidade de poder falar para alunos, eu fico realmente especialmente feliz. E vou contar uma historinha aqui bem rápido que eu estava contando para os professores antes, agora que eu estou sabendo, 52 anos do curso de Direito, né? Meu pai veio para cá em 72, de Recife, vindo de Recife, minha família é de Recife, do Piauí, e aí ele veio e os amigos do Piauí, de Recife e de Alagoas, principalmente, que eram os que eles andavam lá, foram fazer vestibular na UDF. E aí a competição deles era para ver quem ficava melhor colocado, porque o último colocado pagava cerveja. Então, o último colocado pagou a cerveja, ele fez um ano aí de UDF no curso. Enfim, coisas da vida, né? E o mundo gira e hoje estamos aqui na UDF, sei lá quantos anos depois disso, não vou saber precisar o ano. Mas, enfim, é uma alegria muito grande para nós podermos estar aqui hoje. Para um bate-papo, nada mais do que isso. Ninguém está aqui para fazer uma palestra, para dar uma aula magna. Espero receber até questionamentos, indagações aqui no chat, para a gente poder fazer disso aqui um momento descontraído, um momento leve, um momento realmente de relaxamento e de congraçamento, que a gente possa falar um pouco aqui da ordem da OAB, do papel da OAB, do papel da advocacia, da situação atual da advocacia, que tem mudado bastante, especialmente agora durante esse período de pandemia, como o professor André bem colocou, tem muita coisa nova acontecendo, né? Isso às vezes assusta, mas, acima de tudo, isso traz oportunidades, né? E vocês aí, principalmente os que estão em final de curso, que vão entrar no mercado aí muito em breve, espero que muito em breve, vocês têm que encarar dessa forma, né? As dificuldades da profissão existem, as dificuldades normais da grande quantidade de novos colegas no mercado todos os semestres já existem, mas principalmente esse período está trazendo, para além dessas dificuldades normais, possibilidades de oportunidades, possibilidades de melhoria, né? Eu acho que é principalmente nisso que a gente tem que focar. Eu vou passar a palavra para a nossa co-presidente Cris, para ela falar aí, fazer a parte dela inicial, e aí depois a gente entra nesses pontos mais específicos. Cris, a palavra é sua, meu filho. Eu só peço licença um instantinho, que eu preciso apresentar a doutora Cristiane Damasceno, né? Que é a nossa vice-presidente, que nos honra, né? Como o senhor falou, né? O senhor não veio, mandou a doutora Raquel Cães, mas agora o senhor veio acompanhado da vice-presidente, que é uma honra dupla para nós. Então, a doutora Cristiane, vice-presidente na mesma gestão, 2019-2021, é advogada, formada também pelo Centro Universitário de Brasília, tal qual o doutor Délio, Uniceub, pós-graduada em Direito Processual Penal pela Universidade Gama Filho, na minha terra, mestre em Direito Constitucional pelo IDP, conselheira seccional da OAB na gestão 2016-2018, professora da graduação e pós-graduação em Direito Penal e Processual Penal do IDP e do Uniceub, e da pós-graduação em Direito Processual Penal da Faculdade Unileia e dos cursos preparatórios para concurso. Doutora Cristiane Damasceno, seja muito bem-vinda. Professor Paulo, muito obrigada. Professor André, representando a nossa magnífica reitora. Professor Frederico, nosso coordenador do NPJ. Muito obrigada pela acolhida. Peço licença também para poder cumprimentar a minha amiga e irmã, professora Fernanda Sampaio, queridíssima, muitos anos já comigo na docência.
E nós montamos esse projeto, eu sei que tem 170 alunos aí para poder nos escutar, presidente, online aqui, estamos com um público bem prestigiado, tá? Grande. E a gente projetou esse projeto porque a gente quer aproximar a instituição de vocês, que serão os nossos colegas de profissão, eu tenho a mais absoluta certeza que logo, logo. E a nossa pauta para esse momento, a gente tem percebido, e é uma preocupação da instituição, é com esse momento que a gente vive, né? E aí, professor Paulo, eu trabalho muito, eu tenho uma pauta muito própria e pessoal com o sistema prisional. Eu tenho um grupo de estudos que trabalha com essa pauta, então eu ando muito nos presídios do Brasil e do mundo com os alunos, fazendo pesquisa de campo empírica mesmo, né? Então, ano passado, há um ano, eu tive com os alunos em 8 países da Europa, para a gente conhecer os melhores presídios do mundo, para a gente montar uma ideia de um bom sistema prisional adequado à nossa realidade. E aí, a gente tem percebido que o isolamento, e ao contrário do que as pessoas achavam na sociedade, eu começo a minha fala assim, para você entender duas coisas. O isolamento, gente, ele é uma pena. A gente acha que não. Pelas coisas que a gente escuta no dia a dia, pelo aumento da violência, por essa sensação de impunidade que a gente tem com relação a algumas condutas criminosas, a gente acha que o isolamento, ele é pouco. E aí você quer mais do que o isolamento, né? Então você quer que as pessoas fiquem nas unidades prisionais sem água, sem comida, passando frio. Então, tudo que se noticia com relação ao sistema prisional, a sociedade, no senso comum dela, acha que está tudo certo, porque a pena tem que passar do isolamento, porque o que a pessoa fez foi muito grave. Então, daí, e isso trouxe uma reflexão, será que o isolamento é pouco mesmo? Quando nós agora ficamos isolados? Quando a gente tem que ficar em casa, quando o nosso único passeio é na farmácia e no mercado, quando a gente não pode tomar café com as pessoas, quando a gente não pode se aproximar dos nossos parentes mais idosos para poder preservá-los. Será que o isolamento é pouco? A gente tem percebido que não. O professor Gabriel Amintua, que é um defensor argentino, e ele fala muito sobre isso no livro Histórias do Pensamento Criminológico, ele mostra que o isolamento ele traz essa linha de punição desde a antiguidade. Então, o que eu quero que você reflita é que o isolamento, ele é sim uma pena, e o isolamento ele traz, e o professor Gabriel, ele fala isso muito bem, um tipo de loucura, né? Então, a gente vê quando a gente passa muito tempo isolado, sem conversar com alguém, sem interagir, porque nós somos seres sociais, nós precisamos dessa interação enquanto seres humanos. Então, eu quero fazer essa digressão, e eu fiz esse início, professor André, porque eu quero mostrar para você a nossa preocupação enquanto instituição com esse momento de isolamento, de nós estarmos separados. Então, nós precisamos de uma reconexão, ou modificar, nos adaptarmos com um novo modelo de nos conectarmos uns com os outros. Então, esse é o primeiro ponto. Então, nós temos percebido a nossa Caixa de Assistência, o presidente vai falar um pouco sobre o que a OAB tem feito pela advocacia, mas a nossa Caixa de Assistência, ela ofereceu, por exemplo, serviço psicológico para os nossos colegas advogados e advogadas nesse tempo da pandemia, né? Para poder conversar, fizemos grupos com os colegas. Por quê? Porque isso é necessário para que você ressignifique a forma de se conectar com as pessoas hoje. Então, essa é a nossa preocupação. E daí surgiu uma outra coisa também, né, gente? A preocupação com o mercado de trabalho. Porque daí, professor Paulo, os alunos começaram a ficar desesperados, os colegas também, porque com tudo fechado, com a gente preso dentro de casa, sem conseguir fazer o networking que a gente precisa, sem a gente conseguir usar as ferramentas para captar a clientela, o que vai ser do mercado de agora por diante. Essa era uma preocupação. E muita gente já fala que o mercado da advocacia está inchado, porque ele tem 1.200.000 advogados. Hoje, né, esse é mais ou menos um índice, 1.300.000, cadastrado nos nossos bancos de dados aí do nosso Conselho Federal. Então, bateu aquele desespero geral nos alunos. E aí, nós tivemos a ideia, né, eu e o presidente, de andarmos pelas faculdades para poder falar para você e trazer uma nova perspectiva. Eu costumo falar muito uma coisa, eu não gosto de ser boca do caos. E aqui a gente vai falar de algumas coisas que a gente precisa ter para a gente conseguir caminhar nessa pandemia e ter uma atividade profissional de sucesso. Inclusive, a gente vai dizer para você, e a gente vai formar um conceito do que é sucesso junto com você hoje. Então, eu acho que a primeira coisa, e é uma coisa dificílima, professor André, eu acho que para todos nós, é aprendermos a sermos resilientes.
Então, a gente tem que entender que esse é um momento, este momento vai passar. Então, hoje, a gente escuta muito, a gente liga a televisão, você vê que os jornais, eles vêm noticiando para poder informar a população do que está acontecendo, mas se você passar uma semana dentro de casa só assistindo o jornal para poder falar sobre o tema da Covid, a minha mãe, por exemplo, ela não quer que eu saia de cabelo solto na rua, porque ela acha que o vírus vai pegar no nosso cabelo, porque ela escuta toda hora que o vírus está aí, e de fato ele está. Então, isso vai minando a sua energia positiva. Daqui a pouco, com a primeira tosse, a gente acha que está com Covid e tem que ir para o hospital fazer o exame porque a gente acha que está doente. Então, quando eu falo para você que a gente precisa ter esse cuidado, mas a gente não pode ser boca do caos. E a gente precisa passar por esse processo de resiliência, entender que as coisas vão melhorar. E eu, professor Paulo, sou uma pessoa extremamente otimista. Eu acho que para a advocacia, a gente vai abrir uma quantidade de atividades que nós não vamos dar conta, gente. Vai ser pouco advogado para muita demanda, porque os problemas eles estão bombando. E aí, para você ter uma ideia, ontem eu estava com a vice-presidente da OAB Piauí fazendo uma live e a gente falou uma coisa super interessante. Eu e ela fizemos uma pesquisa rapidamente e nós descobrimos que hoje nós temos mais de 300 áreas no direito para a gente poder atuar. Então, por exemplo, aqui no Distrito Federal, a gente tem uma pauta super importante de RealGov. Então, a gente acha, e aí a nossa conselheira Raquel Cândido, certamente, com alguns que escutaram ela, que estão nos ouvindo também, falou um pouco do direito fora da caixa. A gente tem que entender que o direito mudou. A gente não pode achar que o mercado de trabalho é igual a 30 anos atrás. Especialmente aqui no Distrito Federal, que todo mundo acha que a gente tem que passar num concurso. Já prestou atenção nisso? Todo mundo acha que a gente tem que fazer um concurso, porque é no concurso que você vai ter vida, que você vai ter paz. Presta atenção, se é isso que você quer, faça um planejamento de vida para você chegar a ser promotor, a ser juiz, a ser desembargador, a ser ministro. Agora, se a sua opção é pela advocacia, como eu e o presidente Délio fizemos, você também precisa de um planejamento. E outra coisa que eu tenho dito, você precisa passar pelo processo, que é a paciência. Então, toda a maturidade profissional, para você chegar onde você vai obter sucesso, vamos começar a trabalhar com esse conceito, você precisa passar por um processo. Então, professor André, essa geração que está vindo agora, ela é uma geração bem paciente. Você manda uma mensagem de WhatsApp que é a resposta 1 minuto depois. Você quer entrar na faculdade e quer ser contratado com um salário de R$15 mil, né? É isso que essa geração está tendo. Para você que está me escutando, presta atenção no que eu vou te dizer. A vida profissional, ela não é assim. Ela mudou, ela está mais exigente, ela quer um profissional mais preparado, tanto em termos técnicos, quanto de competência emocional. Nós vamos também falar sobre isso. Então, pera lá. A gente precisa se preparar para aquilo que o mercado de trabalho está trazendo. Então, se a gente fica com aquela mentalidade antiga, certamente a gente vai se frustrar, a gente vai parar ali, talvez faça um concurso, comece a se acostumar com aquele salário que ganha e fala, poxa, mas eu queria tanto ter passado num concurso de juiz, ou eu queria tanto ser advogado. Então, presta atenção no que eu vou te ensinar hoje, e aqui vai a primeira dica. A primeira coisa que a gente precisa ter na vida é planejamento. Então, o que eu quero para mim? Você já pensou nisso? O que você quer para você? O que você está fazendo nessa faculdade de Direito? O que você está fazendo assistindo essas aulas de Direito? O que te chamou para o Direito? Existe algo... Eu escuto muitos alunos falando assim, professora, é porque eu quero ter um trabalho gratuito, eu quero prestar trabalho, fazer um serviço para um aluno, eu quero ser juiz, eu quero ser promotor. E aí eu puxo uma outra coisa, a gente precisa ter uma vida de propósito. Segunda coisa de hoje, cadê o seu propósito? Presidente, eu estava com o Cacai semana passada, numa palestra lá em Sergipe, e ele falou uma coisa muito engraçada. Ele disse que 40% do trabalho do escritório dele é pro bono. Antes de entrar nessa palestra aqui, uma pessoa me mandou uma mensagem, 10 minutos antes, pedindo para eu receber hoje um jovem lá no escritório para poder orientar ele com relação a uma situação que envolve a violência doméstica. E aí eu pergunto para você, as pessoas você não vai cobrar, aí a pessoa já ressaltou, ele não tem como pagar, você pode dar uma orientação jurídica para ele? Veja só o que eu quero te dizer, nem tudo na vida vem com o lucro imediato do dinheiro. Então, duas coisas a gente tem que perceber, a gente precisa de um propósito. Então, eu tenho o meu propósito, eu gosto de ajudar as pessoas, o presidente de igual modo também, nisso nós somos muito iguais.
E eu adoro essa pauta do sistema prisional. Então, eu vou de ônibus para o presídio com os alunos, eu faço trabalho social, levo o ministro Gilmar lá, montei um esquema de segurança para ele entrar comigo dentro da unidade prisional, para ele ver como é que é o sistema prisional, a diferença de 2008, quando ele foi presidente do CNJ. Isso é propósito. Então, todos nós precisamos de um propósito, porque isso nos move, tá? Então, na vida, a gente precisa de propósito, porque isso também vai atrair o quê? Isso também vai atrair o sucesso. Essa é a primeira dica de hoje. A segunda dica de hoje é muito importante. É o networking. Quem você é e com quem que você tem andado? Essa é a pergunta que eu tenho para poder fazer. Às vezes, professor Paulo, eu olho determinados alunos e o povo fica assim, professora, pelo amor de Deus, me dá um estágio, me emprega no seu escritório. Aí a pessoa só chega atrasada na minha aula, não participa, não tira nota boa. Aí eu fico pensando assim, meu Deus, quem que é essa pessoa na fila do pão? Aí vem aqui, me dá o currículo, por que trabalhar comigo? Você não sabe o que é trabalhar comigo. O presidente Délio sabe como é que eu sou. Eu sou exigente, gente. Eu falo isso para os alunos, eu não sou pessoa fácil, não. Não, professor, eu quero trabalhar com você, mas quem é você, meu filho, na fila do pão? Se você não estuda, pense você que o primeiro networking da sua vida é na faculdade. Você sabe que meu estagiário, o Pedro, que é meu braço direito, que vai coordenar o trabalho no meu escritório, eu coloco todas as minhas fichas nele, ele trabalhava no meu grupo de estudos comigo. Só depois que eu testei ele 1 ano no meu grupo de estudos, que eu coloquei ele dentro do meu escritório para poder trabalhar comigo. Então, o que eu quero mostrar para você é quem é que você tem apresentado para as pessoas. E quem é as pessoas que estão do seu lado. Porque as primeiras pessoas que vão te conhecer como profissional são seus colegas de sala. Então, se você é uma pessoa atrasada, que não se envolve, que não tem ali uma ligação com o curso, que não se dedica o suficiente, talvez ele não te indique para uma vaga de estágio que está lá do lado dele. Talvez quando a pessoa seja, por exemplo, um procurador-geral e pense, eu tenho aquele colega de trabalho que é excelente, vou trazer ele para perto de mim. Então, a gente tem 2 lições com isso que eu te falei agora. A primeira delas é que eu preciso saber fazer networking. Eu preciso me apresentar com aquilo que eu tenho de melhor. Eu costumo falar que todos nós, professor André, temos um ouro dentro de nós. Qual é a face que você tem apresentado para as pessoas? Você tem apresentado o seu melhor ou você tem apresentado o seu pior? Muitas vezes a gente mostra o nosso pior para as pessoas. Só que a gente tem que apresentar o nosso melhor. As nossas qualidades, elas precisam sobressair aos nossos defeitos. E aí a gente tem uma terceira lição com isso que eu estou falando para vocês. A gente precisa de um coração que seja ensinável. A gente tem a opção na vida de a gente ser como a gente é. Essa é uma opção. O professor Zaffaroni fala uma coisa muito engraçada e o Ferraioli também. As pessoas têm o direito de serem perigosas, gente. Coloca isso na sua cabeça. Porque às vezes a gente fica perguntando assim, por que essa pessoa vive praticando crime? Porque ela tem o direito de praticar crime. E quando ela tem o direito de praticar crime, ela também pode receber por isso uma pena. A gente não pode obrigar as pessoas a falar, você não pode praticar conduta criminosa. Esse é o direito que eles chamam de a pessoa ser perigosa. Nós temos o direito de sermos como nós somos, de não mudarmos. Essa é uma opção que eu tenho e essa é uma opção que você tem. Agora, a gente também tem a opção de ter um coração que seja o quê? Ensinável. As pessoas que têm um coração ensinável, elas têm mais condições de chegarem em lugares mais altos. Por quê? Porque elas têm uma capacidade de mudança. Então, o que eu quero ensinar para você hoje é: não ache que todas as críticas que você recebe são críticas que vieram para te derrubar, mas podem ser críticas que venham para poder acrescentar e mudar. Agora depende de você. Você quer receber isso ou você não quer receber isso? Então, tenha um coração ensinável. E aí, eu volto só um ponto, eu abro de novo a palavra para o presidente falar, porque eu já estou falando demais. É que o networking é tão importante, gente, que nós, por exemplo, somos parceiros em processos. Então, assim, por que nós somos parceiros em processos? Porque nós conhecemos um ao outro, nós nos conhecemos e conhecemos o profissional que nós somos. Então, o que eu quero mostrar para você é: mostre o seu melhor. Eu vou devolver, presidente, um pouquinho a palavra para você, porque eu sei que eu estou falando demais já. Que nada. Estão me ouvindo? É ótimo ouvir a Cris, está vendo o que eu trouxe? É bom que ela facilita, atrapalha e facilita, né? Porque tudo que eu ia falar, ela já fala antes, mas facilita demais, porque eu não preciso ficar falando tanto, então o pessoal não precisa ficar me ouvindo. É muito melhor ouvir a Cris do que a mim, mas enfim. Pegando mais ou menos esse gancho aí do que ela estava falando, eu vou trazer alguns números para vocês aqui que, para muitas pessoas, são até assustadores. Nós temos no Brasil mais faculdades de direito que o mundo inteiro, né?
Nós temos, salvo engano, 1.500, mais ou menos, faculdades de Direito no Brasil, muitas delas com a qualidade, com a baixa qualidade, né? Vocês, alunos aqui da UDF, têm a alegria de estudarem numa boa instituição, numa instituição tradicional, está aí com 53 anos, que eu não sabia o número exato, mas, enfim, tem muitas por aí, a realidade é essa, que não tem essa qualidade da UDF, ou seja, não coloca tantos bons profissionais no mercado. Isso, naturalmente, já dificulta, e daí o alto índice de reprovação no exame de ordem. Muitos falam, não, o exame de ordem é difícil, a reprovação é muito grande e tal. É um filtro mínimo, sabe? O exame de ordem é um filtro absolutamente mínimo, a prova não é difícil, não é tão difícil. Quem realmente estuda durante o seu curso, quem realmente se prepara, acaba passando naquela prova, e passa bem, passa fácil, sabe? Por que eu digo isso? Hoje nós somos aqui na OABDF quase 66 mil. Ontem eu assinei 65.800 e qualquer coisa OABs. Para vocês terem ideia, a minha OAB é de 2001, a minha era 16 mil e pouco. Então, de 2001 para cá, 19 anos, nós crescemos 45 mil novos colegas. Né? A média de entrada hoje no mercado aqui no Distrito Federal são aproximadamente 4 mil novos advogados e advogadas. Esse ano que é atípico, porque não está tendo exame de ordem, enfim, essas dificuldades todas. Mas no ano passado eu entreguei 4 mil carteiras e tem sido a média dos últimos anos. Então, assim, é muita gente que entra nesse mercado. O Distrito Federal hoje é o estado da federação que mais tem advogados per capita. Nós temos mais advogados aqui hoje, proporcionalmente, do que São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, estados que têm uns números de inscrições absolutos bem maiores do que os nossos aqui. E por que eu faço questão de ressaltar isso? Para pegar aquele gancho que a Cris colocou, de que nós temos que apresentar algum diferencial. Né? E aí não são só vocês que estão chegando no mercado hoje, nós todos, eu que já estou há 20 anos, quem já está há 30, quem já está há 40, a coisa não está fácil para ninguém. Não está fácil para ninguém, essa é a grande realidade. Aquela visão romântica da advocacia, eu sou advogado, virei advogado, vou ficar rico de um dia para o outro, vou fazer o que eu quiser, aquilo ali acabou. Quem não tiver hoje o preparo acadêmico, o preparo emocional e, acima de tudo, a seriedade e a ética para entrar nesse mercado, não fica. Né? E aí, como disse a Cris, vocês são observados desde o primeiro semestre da faculdade de vocês. Por nós, professores, pelos seus colegas de sala, né? Como a Cris, vários vivem me pedindo para estagiar no meu escritório, para ser advogado no meu escritório, e nós não vamos colocar aqueles que não são bons alunos. Né? Se você é bom aluno, ok, você tem chance de ser um bom profissional. Se você não é um bom aluno, você tem chance de ser um bom profissional, mas é muito mais difícil do que o bom aluno. Né? Então, assim, se é que eu posso dar um conselho para vocês, estudem, acima de tudo. Estudem muito, se preparem, leiam. Eu tenho um tio, professor Paulo, Evandro Lins e Silva, que foi meu tio-avô, né? Foi procurador-geral da República, foi chefe da Casa Civil, foi ministro do Supremo, expulso do Supremo pelo AI-5 na época do regime militar, foi advogado em dois períodos militares, na Revolução de 30, da década de 30, da década de história de vida. E quando a gente faleceu há alguns anos, e quando a gente chegava para ele e perguntava, Evandro, o que você aconselha ao jovem advogado? Ele virava e falava assim, leia muito, leia tudo que passar na sua frente, leia jornal, leia revista, leia panfleto, leia outdoor, principalmente leia os clássicos. Se der tempo, leia direito. Esse final aqui da frase dele, eu não chego ao ponto de sugerir, até porque eu acabei de dizer que vocês têm que estudar muito. Mas por que ele fala isso? Para dar a exata noção da amplitude e da quantidade de possibilidades que o curso de Direito nos traz, que esse curso que vocês estão fazendo nos traz. E mais ainda, a necessidade de conhecimento que a advocacia tem que ter, que o advogado tem que ter. O advogado tem que saber tudo o que está acontecendo, o advogado tem que estar antenado, o advogado tem que saber o que aconteceu ontem, o que está acontecendo agora, o que vai acontecer amanhã, tem que se preparar, tem que criar teses, tem que bolar teses com aquilo que já aconteceu, imaginando algo que venha a ocorrer pela frente, sabe? Num período desse de pandemia agora, vocês estão vendo aí as discussões todas, vocês estão vendo restaurantes fechando, escolas fechando, empresas fechando, agora já algumas reabrindo, discussões aí de direito do consumidor, revisões contratuais. Recebi um estudo outro dia de uma universidade
mostrando o aumento da violência doméstica, do índice de violência doméstica no período de pandemia. Divórcios aumentaram em grande escala. Problemas com crianças sendo vítimas também de não só a violência doméstica com mulheres, mas também com crianças. Quer dizer, são muitos problemas que têm acontecido que, para serem resolvidos, precisam de um advogado. Precisam de uma advogada, né? Nós somos o braço da sociedade perante os poderes constituídos. Essa é a grande importância da advocacia, né? Não é à toa que nós estamos lá no artigo 133 da Constituição como essenciais à administração da justiça. Nós somos tão essenciais quanto os promotores, os juízes, os delegados, enfim, todos os personagens do mundo jurídico, né? Nós não somos melhores, mas também não somos piores do que ninguém, sabe? Então, isso é muito importante que nós temos em mente. Crise gera oportunidade, né? Então, assim, eu sei que pode parecer até um pouco, talvez até egoísta se falar isso durante esse período, né? Pessoas estão adoecendo, pessoas estão falecendo, mais de 100 mil mortos no país, né? Mas o mundo não vai acabar, e é assim que nós temos que encarar, né? O mundo não vai acabar e nós estaremos nesse mundo pós-pandemia. E para estarmos nesse mundo pós-pandemia de uma forma efetiva, dentro do mercado de trabalho, trabalhando, sendo remunerado, nós temos que ter esse diferencial. Aqui no Distrito Federal, um diferencial em relação a 66 mil inscritos, dos quais mais ou menos 47 mil são aptos a advogar, né? Então, é muita gente. Então, para isso, nós temos que mostrar esse diferencial. E isso começa, como a gente disse, desde o início da faculdade. Ler, 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 estudar, estudar, estudar. E nunca esquecendo a ética. Para se construir um nome, gente, vocês têm que, coloquem isso em suas cabeças. Leva muito tempo, leva anos. Você não vai sair da faculdade e virar um advogado conhecido, renomado e rico de um dia para o outro, não. Muitos não vão ganhar causas milionárias durante a sua carreira toda. Outros vão. Mas, assim, a Cris está rindo porque ontem eu fiquei brincando na entrega de carteira, ela falou numa causa de 100 milhões de reais que ela ganhou. Eu nunca ganhei essa causa de 100 milhões de reais. A grande maioria da advocacia nunca ganhou. Estou esperando ela pagar pelo menos um almoço e um vinho, mas, enfim. Isso para dizer o quê? Que as dificuldades são grandes, sabe? Mas construindo um nome, e isso leva tempo, construindo um nome da forma adequada, da forma correta, um nome respeitado, as portas vão sempre se abrir, sabe? Para se construir esse nome, leva muito trabalho, leva muito estudo. Mas para se destruir, principalmente hoje em dia, é assim. Basta uma besteira que vocês façam e seja filmada, basta uma fake news, sabe? No mundo digital que nós vivemos hoje, as coisas acontecem muito rápido, para ajudar e para prejudicar, né? Então tem que se ter muito cuidado. Mas, acima de tudo, talvez essa seja a melhor mensagem que a gente possa deixar aqui para vocês. O que quer que vocês decidam fazer, e o curso de Direito nos abre muitas possibilidades para isso, o que quer que vocês decidam fazer, façam com amor, sabe? Tem muitos que vão seguir a advocacia privada nas mais variadas áreas, tem muitos que vão seguir a advocacia pública, tem muitos que vão fazer concurso para a magistratura, para o Ministério Público, para as polícias, concursos outros de outras carreiras, né, não necessariamente essas essencialmente ligadas ao Poder Judiciário, concurso dos outros poderes, mas vocês já saem na frente por estar fazendo o curso de Direito. Vocês estão na frente daqueles que optaram por outros cursos para vir para o mundo dos concursos, sabe? Mas, acima de tudo, o que importa mesmo é a caminhada, sabe? A gente fazendo o que gosta, fazendo o que é feliz, as portas se abrem de uma forma muito mais escancarada. Eu tenho a felicidade de, desde sempre, saber o que eu queria. Eu sei que nem todos são assim. Eu, desde segundo grau, ou menos que isso até, eu sabia que o que eu queria era ser advogado, sabe? Talvez por conta da influência até da minha família, que tem muitos. Isso, obviamente, abre portas e facilita muitas coisas, mas se você não souber tocar, a porta que se abre, ela se fecha, sabe? Não adianta você ter um pai, ter um tio, ter um irmão, ter alguém que é ali do ramo, se você não souber dar continuidade àquele trabalho, né? E por isso que eu falei do estudo. Agora, você ter a felicidade que eu tive de já saber o que eu queria é ótimo, mas para aqueles que não têm, é ótimo do mesmo jeito, desde que você esteja gostando daquilo que você está fazendo, sabe? Se você estiver feliz no curso de Direito hoje, você vai estar feliz daqui para frente. Se você não estiver feliz no curso, é tempo de mudar. A juventude é para isso mesmo, sabe? A hora é essa.
o que a gente não pode arriscar, ou se arriscar, é a ser um profissional frustrado, uma pessoa frustrada, uma pessoa que não vai fazer o que ela gosta na vida. Muitas vezes o nosso planejamento, como diz a Cris, muda, e esse momento que vocês estão enfrentando, principalmente, é a hora de mudar, sabe? Eu adoro o direito criminal e quero ser criminalista e tal, e vem uma oportunidade ali no direito previdenciário, você agarra e vai embora, pega um nicho de advocacia que você não imaginava ou não pensava em pegar antes, mas a partir dali você vai passar daquilo, sabe? Porque vai te trazer frutos. Sucesso, a Cris falou, sucesso é muito relativo. Para uns o sucesso é estar feliz com as suas famílias em casa, especialmente agora em período de pandemia. Para outros é pegar a carteira do ano seguinte a se formar. Para outros é ganhar R$1 milhão na primeira causa, sabe? Para outros é ir vender coco na praia, ser dono de uma pousada, ser dono de um restaurante, sabe? E acho que é isso, acima de tudo, que a gente tem que levar em consideração. E eu estou vendo aqui em algumas mensagens, aqui a Cris falando, autoconhecimento é isso, a gente tem que, e aí eu vim mais para esse período de pandemia, aproveitar esse período para se conhecer, para se entender, para ver até onde a gente quer chegar, sabe? Até onde a gente está, o que a gente está disposto a fazer para chegar onde a gente quer, entender quais são os nossos problemas e, principalmente, trabalhar possíveis soluções. Eu acho que essa forma, esse autoconhecimento é muito importante. Entra uma palavra que, para mim, é fundamental na nossa carreira, aliás, nas nossas vidas, humildade, sabe? Essa coisa de você ouvir, quem sabe com quem você está falando, isso é coisa do passado, gente, isso não existe mais, sabe? Eu tenho pena das pessoas que ainda, como um desembargador, outro dia, Paulo foi conhecido nas redes, brigando lá com um rapaz que estava fazendo o trabalho dele, foi multado porque ele não estava usando máscara, e tem que usar, tem decreto, tem que usar. A gente tem que tomar cuidado com as nossas saúdes, mas, assim, humildade acima de tudo. Vocês não têm ideia da dificuldade que uma palavra mal colocada numa delegacia às 2 da manhã, quando você é convocado lá pela mãe do filho preso para ir lá soltá-lo, o problema que aquilo pode causar, sabe? Dentro da legalidade, nós podemos resolver os nossos problemas em 1 minuto ou em 10 dias. Sabe? Isso vai depender da boa vontade de quem está do outro lado do balcão. E a boa vontade de quem está do outro lado do balcão, ela vai ser maior ou menor, dependendo da forma como você trata aquela pessoa, né? Tratem as pessoas como vocês querem ser tratados. Tratem as pessoas como vocês, da forma como vocês imaginam sempre querer ser tratados, sabe? Isso é meio caminho andado. Isso nos garante um bom trânsito e boas relações. Como disse, não sei se foi o Paulo lá no início, as relações humanas estão mudando, né? Esse período de pandemia, principalmente, acelerou muito isso. Hoje nós temos situações e caminhos que não existiam há 3, 4 meses atrás, sabe? Hoje, vou dar um exemplo aqui da OAB para vocês. Nós criamos um portal de serviços lá na Ordem. Quando vocês forem pedir carteira de estagiário, ou quando for se inscrever para exame de ordem, ou pegar suas carteiras, vocês vão fazer tudo pela internet. Há 4 meses atrás isso não existia, sabe? Parlatório virtual. Hoje nós trouxemos aqui para o Distrito Federal, nós, advogados criminais, podemos falar com os nossos clientes presos por aqui, por uma plataforma como essa aqui, pelo nosso celular, da nossa casa. Isso não existia 3 meses atrás. Hoje, e os que já estagiam, sabem melhor que os outros, hoje nós estamos fazendo audiências por videoconferência, audiências de conciliação, audiências de instrução, testemunhas sendo ouvidas por aqui também, sustentações orais, despachos com os magistrados. Olha, juiz, eu estou precisando falar com você para explicar o processo tal. O assessor marca e a gente conversa por aqui. São situações que 3, 4 meses atrás não existiam. Então, a carreira está mudando, o mundo jurídico está mudando. Eu tenho muito medo do que vai acontecer no pós, porque o teletrabalho veio para ficar, e não tenho dúvida que os servidores públicos, aí, de uma forma geral, e aí eu falo mais vezes, né, que é o que mais nos influencia, eles estão gostando de trabalhar em casa. E a produtividade, os números mostram que a produtividade realmente aumenta, porque acaba com aquela coisa da feirinha de aniversário lá na repartição, né, a Coca-Cola, o bolinho, o lanchinho, o cafezinho, aí fica meia hora ali batendo papo e volta para o trabalho, sabe? Cada um na sua casa, ele acaba trabalhando mais de forma concentrada. Mas a gente não pode esquecer, e isso é o mais importante, a gente não pode esquecer que a justiça é feita por humanos e especialmente para humanos.
né? As máquinas, a tecnologia vem para nos ajudar, nos ajudam, às vezes atrapalham, mas quem vai sofrer as consequências da justiça é um ser humano. Quem procura o judiciário por meio do advogado é um ser humano. Quem vai sofrer ou ser beneficiado com a decisão do magistrado é um ser humano. Quem está ali, junto ao judiciário, junto aos órgãos do Estado, defendendo algum cidadão que esteja precisando de um provimento, qualquer que seja ele, é um ser humano, é o advogado, e ele merece ser respeitado, ele legalmente tem que ser tratado. As nossas prerrogativas existem para serem respeitadas, mas o direito legal de ser recebidos por juízes, por promotores, por delegados, e isso não é uma prerrogativa, um privilégio da advocacia, não. Isso é uma prerrogativa do cidadão que, por meio do advogado, procura o judiciário, sabe? Então, essas situações, elas têm que se adaptar, né? E elas estão se adaptando. E aí eu venho para vocês, que em breve vão chegar no nosso mercado de trabalho, seja lá em qual função for, mas vocês, naturalmente, mais jovens, já têm uma facilidade muito maior com as novas ferramentas tecnológicas. E o meu primeiro e-mail, professor Paulo, foi de 2002. Muita gente já tinha e-mail. E eu fiz o meu e-mail, que é o Hotmail, que é o mesmo e-mail que eu tenho até hoje, quase 20 anos. Já vários, mas o único que eu acesso mesmo ininterruptamente desde 2002 é o meu Hotmailzinho. Para quê? Quando eu fui para Portugal fazer o meu mestrado em Coimbra, que eu fiquei lá 1 ano, eu fiz o meu e-mail para me comunicar com as pessoas aqui, porque isso aqui não existia, né? Aí depois veio o Orkut, enfim, as ferramentas vão evoluindo, né? E hoje tantas aí que eu, sinceramente, não me arriscaria a dizer que eu conheço todas. Mas a gente vai se adaptando. Eu, Délio, hoje, 4 meses depois do início da pandemia, sei muito melhor mexer com essas ferramentas todas do que há 4 meses atrás. Por quê? Porque eu não tinha tanta preocupação com elas. Hoje eu vi que elas são mais do que essenciais, né? O pessoal lá na OAB da comunicação vivia falando, você tem que começar a fazer umas lives toda semana. Eu falei, não, live? Que live? Quero saber de live, chato. Aí, eu sei lá quantas 1000 lives de 4 meses para cá, de março para cá, né? São importantes, sim, e eu tinha essa resistência. Vocês jovens têm naturalmente uma resistência maior, né? E com isso vocês sabem usar de uma forma muito melhor essas ferramentas. A advocacia 5.0 que a Cris botou aqui, é isso mesmo, sabe? A tecnologia veio para nos ajudar. Em alguns casos, ela diminui a quantidade de advogados em determinado escritório, ela diminui a quantidade de pessoas necessárias para determinadas funções. Mas uma coisa é certa, por trás da máquina sempre vai ter que ter o ser humano, sabe? Para criar aquela tese que a máquina vai numa empresa X que você advogue, que são 100 ações iguais que você vai entrar, alguém vai ter que desenvolver aquela tese, né? E o alguém somos nós. O alguém é a advocacia, o advogado é a advogada. Então, para isso, nós temos que pensar. A máquina ela vai espalhar, mas a máquina ela vai ter que ser abastecida por de nós, né? Então, assim, há coisas boas e há coisas ruins. E nesse período de pandemia, especialmente, fora, obviamente, a questão sanitária, pensando aqui em termos profissionais, em termos de carreira, em termos de tecnologia, há muitas coisas boas chegando, muitas coisas boas que vieram para ficar, né? E aqueles que não se antenarem, aqueles que não se atualizarem e não acompanharem esse desenvolvimento, eles vão ficar para trás, né? E é por isso que eu digo, por isso que eu disse no início, é muita gente que chega no mercado, mas aqueles que foram diferenciados, eles vão ficar. E para ser diferenciado num momento como esse, a tecnologia é de suma importância. Então, aqueles que, como eu, há um tempo atrás, estiveram nos ouvindo, o presidente deve estar falando aqui que eu não sei nem mexer em computador, eu não entro no Instagram, eu não entro nisso, eu não entro naquilo, comece a entrar, porque é importantíssimo. E hoje as redes sociais são uma forma, inclusive, eu vi uma pergunta aqui que passou sobre ingresso no mercado de trabalho. As redes sociais são importantíssimas para o advogado mostrar a cara. Nós, OAB, temos ainda uma legislação arcaica em relação a isso, com várias vedações, excessivas vedações em relação à forma de nós podermos fazer propaganda. Eu não estou aqui defendendo que a gente possa botar lá um outdoor, como é nos Estados Unidos, que você entra no metrô, está lá o advogado com um sorrisão assim, advogado de dentista e tal. Não é isso, mas há muitas possibilidades
que a gente tem que soltar, e o Conselho Federal está discutindo isso, nós na OABDF estamos discutindo isso, fazendo várias sugestões, e as redes sociais são importantíssimas, porque, principalmente agora, no momento que os escritórios estão enxugando, alguns fechando, e principalmente para vocês que estão chegando no mercado, tem que existir uma forma de você mostrar cara, de você mostrar o que você faz, de você mostrar qual é a sua área de atuação, e essas lives de Instagram, por exemplo, são uma boa ferramenta para isso, os sites, a propaganda limitada aos limites éticos, sabe? Presa àqueles limites éticos existentes. E isso, melhor do que ninguém, quem tem intimidade com as ferramentas consegue fazer, sabe? Então, hoje não é mais o networking ou entrar no mercado de trabalho, não é mais tão igual quanto era alguns anos atrás, né? Para nós, principalmente, eu aí de 20 anos, sempre foi no boca a boca, indo no fórum, conhecendo as pessoas, sabe? Hoje é muita gente. Então as coisas mudam, as coisas evoluem, né? E a gente tem que criar ferramentas que permitam as pessoas se mostrarem, né? Permitam as pessoas mostrar o que elas são e o que elas fazem, né? Então esse é um outro tema que a gente tem que discutir, evoluir e debater muito. Eu não sei como a gente está de hora aqui, eu isso acho que já deve estar acabando o nosso tema. Agora, uma coisa que eu gostaria assim, de deixar aqui como mensagem para vocês, além dessas que eu já falei, advogar, gente, é bom demais. Eu nunca me esqueço da primeira liminar que eu consegui na minha vida. Aliás, eu vou contar 2 episódios aqui. A primeira audiência que eu fiz na minha vida, eu fiz 1 ano de Ministério Público, foi o meu primeiro estágio, Ministério Público do Distrito Federal. E lá eu passei por várias promotorias, quase todas elas criminais. Passei por consumidor, e aí depois fui para a promotoria criminal, delito de trânsito, entorpecente, júri, enfim, todas as criminais eu passei. E ali eu vi que realmente eu amava o direito criminal. E aprendi a fazer tudo, só que eu nunca tinha feito uma audiência na vida. Aí saí do Ministério Público, fui para a Defensoria Pública. Chego na Defensoria Pública, o defensor, doutor Goiazinho, me lembro até hoje. Chego lá, doutor Goiazinho, eu sou o Délio, seu novo estagiário. Aí ele vira para mim, Délio, que beleza, faz o seguinte, já vai lá para a 2ª Vara de Entorpecentes, fazer audiência lá. Eu, beleza, subi lá para a 2ª Vara de Entorpecentes, 7º andar do fórum, nunca me esqueço. Aí chego na 2ª Vara de Entorpecentes para fazer audiência, na hora que eu abro a sala e entro, cadê o defensor público? Não tinha, o defensor público era eu. Um estagiário, no primeiro dia de estágio, ainda bem que eu tinha feito pelo menos 1 ano de Ministério Público, eu sabia tudo, só não sabia fazer audiência. E aí sento lá na audiência, o juiz era hoje desembargador, doutor Marco Antônio, um branquelão, assim, que quando ele ficava nervoso, a cara dele ficava vermelha, de raiva. E aí eu sento lá, o doutor fazia as perguntas dele, aí ele virava para mim, doutor, suas perguntas. Aí eu perguntei lá, provavelmente, um monte de besteira. E o juiz ainda faz a gente fazer alegações finais orais, o que é muito raro. O promotor fez, eu fui lá, fiz. O rapaz foi condenado a, sei lá, 12 anos. E eu fiquei assustado com aquilo ali, né? Aí eu desço, assim, isso aqui não serve para mim, não. O cara foi condenado a 12 anos. Ele falou, não, Délio, é assim mesmo, você é advogado, você está fazendo o seu papel. Aqui a frase, ele me marcou, sabe? Eu não sou juiz para julgar, eu não sou promotor para acusar. Eu sou advogado para defender, né? E eu defendo nos limites legais. Se aquela pessoa tem que ser culpada, que seja, mas que seja dentro dos limites que a lei opciona, sabe? Aquela frase ali, naquele meu primeiro dia de estágio de Defensoria Pública, me marcou para a vida, porque eu tenho hoje a consciência tranquila que eu faço sempre o meu melhor. Se o meu cliente é absolvido ou condenado, são coisas da vida, né? E quem está julgando é o juiz. Mas a gente poder fazer o melhor em defesa daquele nosso cliente ali é o que vale na advocacia, sabe? E pouco depois desse primeiro dia de audiência, poucos dias depois, eu consegui a minha primeira liminar, que é o segundo momento que eu queria destacar aqui para vocês. A vítima daquele crime praticado pela pessoa que eu soltei, ou muitas pessoas que olharam aquela pessoa sendo solta, certamente não gostaram. Mas eu fiquei tão feliz com aquele rapaz que estava sendo acusado lá de roubo, por ter soltado ele numa liminar em um habeas corpus, que eu saí dali para tomar minha cerveja para comemorar, sabe? Porque é bom demais você saber que está fazendo bem o seu trabalho, sabe? Se ele foi solto, é porque era para ele ser solto, não era para ele ficar preso. Se ele vai ser condenado depois, que seja. Mas isso para dizer o quê? Que a advocacia é bonita por isso, sabe? E não admitam nunca aqueles que seguirem para a advocacia serem chamados de advogado de bandido,
ou que advogado está aí só para atrapalhar. Muitas vezes vocês vão perceber que a sensação de alguns juízes ou de alguns promotores, que graças a Deus é a minoria, é essa, que o advogado está ali para atrapalhar. Né? Vocês vão perceber, quando forem para as audiências da vida, que o juiz senta lá em cima, o promotor senta lá em cima ao lado dele, e você senta na mesa aqui embaixo ao lado do seu cliente. Só que a configuração física da sala já é contrária ao réu. Né? Eu me lembro até um dia que eu fui fazer uma audiência, me desculpe aqui o palavreado, tá, Paulo, mas eu vou falar ips literis, o que foi falado naquela audiência. Cheguei para fazer a audiência, estou lá com o meu cliente, aí o cliente olhou, doutor, quem é aquele ali? Eu falei, é o juiz, ele que vai me julgar, né? Eu falei, é. E o outro ali é o promotor. O promotor não é o que me acusa? Eu falei, por que ele está lá em cima? Ah, porque a lei diz que eles têm que ficar os dois lá em cima. Aí ele virou assim para mim e falou assim, tô fudido, né? Desculpe, foi entre aspas, mas a verdade é essa. A imagem que passa quando você entra numa sala de audiência é isso. Tem um professor na Argentina, na Universidade de Buenos Aires, que a tese de doutorado dele é o teatro do processo penal. E aí ele dá uma passeada por tudo isso, sabe? Mostrando que o processo penal é injusto em relação ao... E nós devemos... Aí vocês vão falar, não, mas o réu é um bandido mesmo, não tem que ser tratado de forma justa, ou de forma melhor, de forma respeitada. Pelo contrário, ninguém é condenado até transjulgar de sentença penal condenatória, é isso que diz a nossa Constituição. Então, há muitos, sim, que são acusados injustamente. Há muitos, sim, que são absolvidos ao final de um processo. E um processo penal é desgastante. Um processo penal nas costas da pessoa, ela causa traumas e causa consequências que são muito difíceis de serem esquecidas. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a advocacia é isso, sabe? Nós somos o braço dessas pessoas que mais precisam. Na OAB, nós recebemos todos os dias pessoas que vão lá atrás em busca de algo melhor, em busca de uma ajuda, sabe? Em busca de uma defesa, em busca de R$5 para ir para casa, pessoas que são vítimas de violência doméstica, de violência contra a criança, de preconceitos por raça, cor, credo, gênero, sabe? Infelizmente, a gente ainda vive num país muito preconceituoso. Eu espero que as próximas gerações possam viver num país melhor e mais justo do que o nosso. Mas, enquanto isso não chega, nós temos que ter campanhas de valorização, contra o racismo, né, de paridade entre homens e mulheres, de proteção à criança e adolescente, sabe? Discussões de reserva de vagas para negros, para jovens, para índios, para deficientes, que são os pedidos de reserva de vaga que tem hoje na OAB para a composição das chapas, sabe? Enquanto a gente viver num país que precisa disso, difícil a gente evoluir, mas eu acho que cabe a nós, principalmente, operadores do direito, e aí eu incluo vocês, estudantes, que a academia serve principalmente para que a gente abra a mente, né, e tenha essa consciência. Acho que cabe a nós essa missão de fazer um mundo melhor, né, de tentar um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para as próximas gerações. Eu não tenho esperança de morrer vendo esse país mais justo, mas eu tenho esperança que o meu filho, talvez, ou meu neto, né, e para isso a gente luta, né, uma luta árdua, gratificante. Eu, como presidente da OAB, muitos me perguntam, você ganha quanto para ser presidente da OAB? Eu não ganho nada. Aliás, eu perco dinheiro, porque eu poderia estar no meu escritório trabalhando, ao invés de estar na OAB trabalhando. Abre algumas portas profissionais? Claro, não vamos ser hipócritas aqui de dizer que não, nós fazemos muitos contatos, né? Mas gostoso de ser presidente da OAB, gostoso, e eu tenho certeza que a Cris, como vice, concorda comigo, é poder fazer o bem, sabe? É poder fazer o bem pela sociedade, é poder fazer o bem pela advocacia. Isso é o melhor para nós. É poder fazer o bem por vocês que chegam na profissão para fornecer lá toda a estrutura que nós temos lá na OAB. Nós temos Escola Superior da Advocacia com... Vou falar número porque eu não sei, não faço a menor ideia, mas muitos cursos de todas as áreas ajudando o desenvolvimento das mais variadas áreas. Nós temos o projeto Carreiras, que a Cris desenvolveu lá com a Raquel, de mentoria para a jovem advocacia com os mais experientes. Nós temos a FAGE, que serve como estágio para os estagiários e para os novos advogados. Nós temos 92 comissões na seccional e mais umas 150 espalhadas pelas nossas 12 subseções, dos mais variados temas. Todos os temas da sociedade são debatidos dentro da OAB. Nós temos comissão de direito à saúde, mobilidade urbana, segurança pública, consumidor, enfim, todos os temas que vocês imaginarem aí estão representados dentro das nossas comissões, que servem como networking grande, enorme. É muito importante o advogado
principalmente o iniciante, participar disso tudo, sabe? Ele vai fazer um curso da ESA, ele vai estar lá com 30 colegas dele ao lado, um mexe numa área, outro mexe na outra, indica ele. Ele vai fazer parte de uma comissão, tem lá, dependendo da comissão, 10, 50, 100 membros que podem indicar alguma causa para ele. Sabe? Ele vai participar de um projeto carreiras, vai ter mentoria com os advogados mais experientes. Isso pode abrir portas se aquele advogado gostar do trabalho dele. Então, assim, o que importa, e aí respondendo essa pergunta aqui, como o estudante pode se integrar ao mercado de trabalho, é isso, é não ficar parado, é não esperar as coisas acontecerem, é não esperar as coisas caírem do céu. Para aqueles que esperarem as coisas caírem do céu, certamente as coisas não vão acontecer, as portas não vão se abrir. Então, assim, como uma mensagem final para vocês aqui, corram atrás, sabe? Sejam felizes, façam o que quer que seja com amor, com vontade de estar fazendo aquilo ali, mas, acima de tudo, vão atrás, com garra, com persistência, que as coisas vão acontecer. E contem sempre com a gente, contem sempre com a AB, estamos lá à disposição sempre. Cris, a palavra é sua aí, você encerre. Não sei se tem perguntas, estou à disposição também. Eu estou vendo que você já respondeu, presidente, uma das perguntas, que é como integrar. Eu acho que quem fez essa pergunta foi o Rafael, eu recebi aqui pelo WhatsApp. Rafael, outra questão também, e o presidente tocou numa coisa muito importante, que é a pessoa ter disposição para. Então, para você entrar no mercado da advocacia, a primeira coisa, se é isso que você quer verdadeiramente, se você decidiu advogar, assim como você decide fazer um concurso, você precisa de planejamento. Então, fazer um estágio em escritório de advocacia é o primeiro passo. E você fala, professora, mas ninguém quer admitir alunos que estão no primeiro, no segundo, terceiro semestre. Isso não é verdade, porque eu acho que a principal característica que as pessoas têm exigido hoje do alunado são duas. A primeira, disposição, e a segunda, saber escrever. O presidente, no meio do discurso dele, falou muitas coisas importantes. A questão da técnica, gente, o professor Alexandre Moraes da Rosa, eu aconselho muito que vocês lerem o livro dele de processo penal, que fala sobre a teoria dos jogos. Uma das coisas que ele fala é muito sobre isso. O advogado, ele não pode entrar para um jogo sendo amador. E a primeira coisa que a gente tem que ter, que é essencial, na verdade, está fora da característica do advogado, é ter técnica. Então, não existe possibilidade de você entrar no processo sem conhecer o que é aquilo dali, né? O que é o processo, como é que é o procedimento. Aí você fala, como é que eu faço isso? Assistindo a audiência e tendo um bom mentor. Então, é importante na vida a gente ter um mentor. E uma pessoa positiva, uma pessoa que a gente admire, uma pessoa onde a gente quer chegar lá. Então, você fala, então eu quero ser mentorado pelo presidente Délio, quero ser mentorado por você. Eu faço esse trabalho com milhões de pessoas, inclusive fora de Brasília. Eu faço mentoria aqui via virtual, professor Paulo, com outros alunos que assistem as lives, as coisas. Eu faço, mas do que você precisa? De disposição. Então, presta atenção numa coisa que eu vou te ensinar aqui hoje. Você não pode querer chegar agora e se posicionar na janela como ator principal. Então, o que eu sinto é que as pessoas querem entrar no mercado de trabalho e começar a ganhar R$10 mil. Isso não existe. Sabe por quê? Todo mundo vai perguntar, quem que é você na fila do pão? O que você tem de bom para poder oferecer? Quando eu te dei o exemplo do Pedro, que era meu estagiário, ele trabalhou comigo 1 ano no grupo de estudos, ele coordenava todas as viagens, ele fazia a pauta de todos os processos, ele distribuía as atividades, para depois ele entrar no escritório e ser o estagiário. Hoje ele está no 6º semestre, e ele, na verdade, já é um advogado júnior, porque ele sabe praticamente tudo de penal, porque ele tem interesse de aprender. Para vocês terem uma ideia, semana passada a gente foi concluir um trabalho de uma queixa-crime contra 19 réus. Ele ficou comigo no escritório todos os dias até a meia-noite para a gente poder concluir. Ele não tinha obrigação, o horário dele termina às 18. Só que ele queria aprender como se montava uma queixa-crime com qualidade. Então, é disso que eu estou falando com vocês. Então, não tem esse negócio para o mercado de trabalho, acabou o tempo de trabalhar, eu já preciso ir embora, né? Meu horário é até às 18 horas, porque você está sendo observado a todo momento. Então, essa disposição de querer fazer, de querer ajudar, sabe, de se interessar por aquele negócio que nem é seu, aquilo pode te levar para longe. Então, a primeira coisa, Rafael, eu acho que a gente precisa traçar a estratégia pensando, eu quero ser advogado, eu preciso de um estágio, mesmo que ele seja o quê? Voluntário. Então, as pessoas começam a observar. Por exemplo, às vezes eu percebo que os alunos chegam para mim e falam assim, eu quero estágio, mas ninguém pede para ser meu monitor lá na faculdade, né? Me ajudar a colocar as coisas no sistema, né? Corrigir muitas vezes um trabalho, porque a partir daí você vai mostrar quem você é, o peixe que você vai vender. Então, antes da gente saber quem você é, você precisa mostrar. Então, eu acho que a pergunta do Rafael está respondida. Outra pergunta que me mandaram aqui também foi sobre o grupo de estudos. O
meu grupo de estudos está no Instagram, _GCISP. É um grupo de estudos que nós vamos ter um evento agora, dia 29. Nós estamos trabalhando com a reforma da lei de execução penal. Então, para aqueles alunos que gostam de penal, que gostam de sistema prisional, que queiram participar, é só mandar uma mensagem para a gente no privado via Instagram, que a gente coloca vocês no grupo de WhatsApp. A gente aceita aluno de todos os cursos. Então, a gente tem aluno da psicologia, da medicina, a gente tem aluno do direito, da administração, porque nós temos várias pautas dentro dessa questão da lei de execução penal. Então, respondi a segunda pergunta. E aqui, professor Agora, Paulo, eu quero discutir. Fale. A Cris gosta mesmo de visitar os presídios da Europa, viu, gente? Eu sabia que ele ia falar isso. Dinamarca, Suécia, Suíça, né? Parece mais chique que hotel de 5 estrelas aqui no Brasil. É isso aí. Ele está falando isso só porque ele me chamou para ir na Papuda uns tempos desse atrás, e eu falei para ele que eu não podia ir, né? Ele gosta de visitar esse tipo de presídio aqui no Brasil, né? E não é verdade, viu, gente? Porque eu já fui para os piores presídios do Brasil também. Mas, professor Paulo, eu quero agradecer muito a acolhida. Quero dizer que você tem uma tarefa para hoje, tá? Que é você se olhar no espelho e potencializar aquele ouro que tem dentro de você. Vocês que estão nos escutando são pessoas importantes, sim. Vocês vão ser excelentes profissionais. E isso depende de vocês. O que define a gente não é o nosso passado, não é o que as pessoas têm falado a nosso respeito. O que nos define enquanto profissional e enquanto pessoa é aquilo que nós formamos e forjamos de nós mesmos. Então, não deixe o exterior te definir. Você é uma pessoa importante, você vai ser um profissional de sucesso. Isso só depende de uma única pessoa, de você. Então, se eleja como a pessoa mais importante. A primeira tarefa de hoje é você olhar no espelho e falar: você vai ser um vencedor, você vai ser uma vencedora, você vai ser um advogado, um juiz, um promotor, um procurador de sucesso. A partir daí, eu tenho certeza que as coisas vão mudar. E procure andar com pessoas positivas e ter um bom mentor, porque isso ajuda a fazer com que os nossos passos sejam guiados com qualidade. Agradeço a acolhida da UDF, professor Paulo, nós estamos à disposição, a nossa OAB-DF, eu, presidente Délio, os nossos conselheiros federais, as nossas comissões, para poder acolher os alunos também, porque vocês, para nós, são pessoas importantes, são o nosso futuro da nossa instituição, e é por isso que nós estamos dedicando esse tempo, mesmo virtualmente, para estarmos aqui com vocês. Recebam os abraços do Olaf lá da Frozen, abraços quentinhos, e nós estamos à disposição para poder acolhermos, ouvirmos e sermos também pessoas que, se vocês quiserem se inspirar, né, porque nós estamos aprendendo, estamos na vida e ainda aprendendo, estamos à disposição. Obrigada, professor Paulo. Estão pedindo para você repetir o Instagram aí, Cris. O Instagram, gente, _GCISP, o meu é Cristiane Damasceno LV, pode me seguir lá também. A sua segunda tarefa, dá um print aqui, marca o DF, marca o presidente Délio, e marca também que a gente reposta a publicação de vocês, para mostrar que vocês gostaram dessa palestra, e pode me chamar no direct do Instagram, que eu respondo todo mundo, tá, gente? Eu só peço Cris, é uma sugestão. Uma sugestão, escreve esse Instagram aí, que nem eu entendi. Eu vou escrever o Instagram. Escreve aí que o pessoal manda para os alunos. Não é isso, Paulo? É verdade. Confesso que nem eu tinha piada também. Mas, Paulo, antes de você encerrar, deixa eu registrar aqui o agradecimento, tá? É uma alegria para a gente. Como a Cris bem colocou, esse giro universitário está sendo muito prazeroso, é muito bacana ter esse contato acadêmico, esse contato com o nosso futuro, né? O futuro da nossa instituição, os futuros, espero que muito em breve, novos colegas. Então, eu queria registrar aqui esse agradecimento ao DF pelo convite. Estamos sempre à disposição, de portas abertas, tá? E obrigado aí a todos e todas que nos ouviram, assistiram, né?